Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes e também quem nos assiste. Oi, Vera. Ô Vera, o Datafolha mostrou, a gente falou sobre isso, Carol destacou aí logo no início desse programa, que para a maioria é irrelevante o gênero escolhido para o STF. Era o que Lula precisava aí para se sentir mais seguro e nomear um homem? Eu acho que agora ficou mais confortável para ele, Bocardi, porque diferentemente do que a pressão de alguns grupos de ativistas faz parecer, para a maioria da população parece ser indiferente mesmo essa questão do gênero, o que é uma pena, porque mostra que a gente não está preocupado com algo que é muito importante nas democracias, que é representatividade, né? Pelo menos a tentativa de haver alguma representatividade de grupos que estão alijados das posições de poder. E entre eles as mulheres, as pessoas não brancas estão ali no topo. As mulheres são maioria do eleitorado, maioria da população, mas ampla minoria em postos de poder. E agora, ao que tudo indica, no Supremo Tribunal Federal, a já parca representação feminina vai reduzir pela metade, porque vai deixar de ter 2 ministras e passar a ter só uma. Isso já era praticamente favas contadas, mas os movimentos vinham fazendo uma pressão grande, crescente nas últimas semanas, pela nomeação não só de uma mulher, mas de uma mulher negra para o STF. Então, a Coalizão Negra por Direitos e outros movimentos aí de esquerda vinham fazendo essa pressão por meio de outdoors, por meio de cartazes em lugares pelos quais o presidente ia passar, até mesmo em Nova Delhi, na Índia, chegou a haver uma pressão com cartazes e a presença de ativistas. Isso foi replicado agora na Times Square, em Nova York. O Lula vai estar lá na semana que vem, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas essa pressão já não surtiria efeito e agora o Lula não vai ter nem o temor de que isso cause um abalo grande na sua popularidade. Porque só para 49% dos que responderam ao Datafolha é importante que seja nomeada uma mulher negra para o lugar da ministra Rosa Weber. Uma mulher, não é negra a pergunta. Uma mulher para o lugar da ministra Rosa Weber. Para 51%, isso é irrelevante. Sim, é um empate técnico, mas que mostra que não vai ter uma grande cobrança. Entre os eleitores do Lula, é um percentual maior dos que gostariam de ver uma mulher nomeada, são 60%. Mas veja, nem entre esse grupo de quem votou no presidente é uma maioria acachapante que faria uma pressão capaz de levá-lo a rever a sua decisão de não nomear uma mulher. Da mesma forma, nem entre as mulheres chega a ser majoritário o apoio a que uma mulher seja integrada à corte. Empatem 49% versus 49%. Então, fica mais confortável para ele fazer a escolha que já estava feita e ele vai entender que o eventual desgaste que haja vai ser rápido de dissipar e que, portanto, não vale a pena rever o rumo que ele está dando. Lembrando aqui para os nossos ouvintes, os principais candidatos para a vaga da ministra Rosa Weber são o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. São esses os 3 homens cotados para assumir. O Supremo não deverá ser feita logo agora, essa indicação, a previsão é que seja fim de outubro, alguma coisa por aí. E tem também a indicação da Procuradoria-Geral da República, que o Lula deverá fazer quando voltar de viagem. A primeira da lista tríplice da corporação é uma mulher, mas também não deverá ser indicada. Vai ser indicado outro homem. E para essa vaga tem
dois mais cotados, que são o procurador Antônio Carlos Bigonha, que conta com o apoio aí do PT, e o preferido da dupla Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que é o Paulo Gonet, que é subprocurador hoje em dia do Aras, mas que deverá ser preterido pelo Bigonha, de acordo com informações, até uma informação da Bela Megali, que está aí no ar, que eu chequei e colhi a mesma impressão, tanto no Supremo quanto na PGR. Ô Vera, esse Datafolha também mostrou uma rejeição muito forte ao Congresso, né? Não chega a ser novidade, na legislatura passada o Datafolha também já mostrava essa reprovação muito alta. Isso tem alguma importância para a cúpula da Câmara ou do Senado? Pode fazer com que os parlamentares deixem, por exemplo, de legislar em causa própria, aprovar a mini-reforma eleitoral e outros penduricalhos aí, outras anistias? Acho que não faz nem cócega, Carol, neles, e não deixa ninguém perder o sono. Ninguém ali vai perder o sono por causa disso, justamente porque você falou, né? Essa popularidade já não era das melhores na legislatura passada, nesse mesmo período era idêntico, inclusive, aí deu uma leve melhorada, mas agora piorou de novo. E, no entanto, as cúpulas dessas casas são sempre reeleitas. Você tem aí a reeleição da maioria dos deputados e senadores que integram a elite dessas casas. Então, ainda que a população não se identifique com o Congresso, rejeite as suas opções, etc., acaba por reeleger os mesmos, porque os mecanismos para a eleição são todos muito ligados a quem tem mais fundo eleitoral, quem tem mais fundo partidário, quem tem as verbas de gabinete também leva uma vantagem, porque leva emendas também para suas bases. Então, isso aí conta pouco para eles definirem a agenda, e essa agenda que você chamou de agenda em causa própria está muito em voga, é a que está dando as cartas agora, passada ali aquele momento em que se tentou votar projetos da agenda econômica. A agenda corporativa é a que está bombando e deverá ser aprovada sem nenhum embargo por causa dessa pesquisa do Datafolha. Ô Vera, temos aí, chegou a época aí de discurso da ONU, né? A Assembleia Geral da ONU, e aí o Lula de volta mais uma vez. Qual a acho que falhou o sinal do Bocardi, mas enfim, qual a expectativa aí para esse discurso do Lula na ONU, Vera? Pois é, Carol, ele deverá fazer um contraponto total ao Bolsonaro, né? Primeiro na área ambiental e principalmente nessa área. Então, às vésperas aí da abertura da Assembleia Geral da ONU, ele já reinseriu, por assim dizer, o Brasil nas metas do Acordo de Paris. O Bolsonaro tinha praticamente riscado da agenda, o Acordo de Paris e todo o sistema das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os chamados ODS. A Agenda 2030 era considerada uma coisa globalista, uma coisa do Jorge Soros. É uma das coisas que os bolsonaristas mais detestam, é a tal da Agenda 2030, que é justamente a que estabelece os objetivos e as metas para redução de emissões e outras metas para mitigação da emergência climática. Então, o Brasil reinseriu essas metas, o seu compromisso com essas metas, né? Mas não aumentou as metas. O que ele fez? Voltou aos níveis do que tinha se comprometido em 2015. Então, é isso que ele vai apresentar na reunião paralela à Assembleia Geral da ONU, mas isso também deverá estar presente no seu discurso. A Marina está indo junto com ele. A Marina é sempre uma espécie de um talismã num fórum como esse. Ela é sempre muito incensada, muito festejada pela simbologia que ela traz, pelo respeito que ela angariou ao longo desses anos como uma real defensora da agenda sustentável, antes de ser modinha. Então ela estará na comitiva e então a área ambiental vai ser um eixo forte do discurso. O combate à fome e à extrema pobreza vai ser outro desses eixos. O Lula vai falar do Bolsa Família Permanente, do programa, do pacto que ele lançou, né, para erradicação da fome e da pobreza, e vai dizer do seu compromisso de tirar de novo o Brasil do mapa da fome. A gente tinha saído em 2014, voltou ali por 2018.
E aí, com a pandemia, esse quadro se agravou bastante. Então, essa meta de tirar o Brasil do mapa da fome vai ser explicitada lá no encontro da ONU, e ele vai falar também de democracia no Brasil, democracia no mundo, da ampliação dos espaços multilaterais, da inserção dos países em desenvolvimento nesses espaços com maior força. Ele está sendo muito aconselhado a não entrar em bola dividida com relação à guerra da Ucrânia. Então, esse é um assunto no qual ele tem patinado muito, tem falado coisas que desagradam o Ocidente e os Estados Unidos, e como tem aí a pretensão de que ele tenha uma reunião com o Biden e outras reuniões com os países do Ocidente, a ideia é que ele faça uma fala protocolar, sem ambiguidade e sem desafiar o Ocidente, se for falar da guerra da Ucrânia, falar sobre a necessidade do fim da guerra, mas sem essas considerações que ele tem feito, tentando dividir responsabilidades entre o país agressor e o agredido, tentando dividir responsabilidades entre a Rússia e a OTAN e os países do Ocidente, portanto. Então, isso ainda é uma parte ali que todo mundo trata com dedos. Quando você pergunta, ele vai falar de Ucrânia? Se falar, a tendência é não entrar em bola dividida. Então, isso é o que o Itamaraty e os assessores palacianos estão aconselhando ele a fazer. Vamos ver se na hora H ele vai cumprir. Ele não deverá falar de improviso, é um discurso todo prontinho, todo ensaiadinho, em que ele tente se mostrar como esse líder global que ele gosta de dizer. O Brasil voltou ao organograma ali, ao mapa internacional. Então vai tentar se inserir como esse líder e evitar ficar falando de picuinha doméstica, que foi o que o Bolsonaro fez todas as vezes que ele discursou. Foi negacionista, falou de picuinha doméstica, fez discursos altamente ideológicos e que não fazem sentido num fórum como esse. Ou seja, o Bolsonaro, nesses últimos anos, achatou o papel do Brasil, que é um papel importante de ser sempre o país que abre a Assembleia Geral da ONU. Então, o Lula quer engrandecer de novo esse papel, colocar o Brasil como um player global, sem tratar de picuinhas domésticas, vai falar de coisas domésticas, mas com esse vetor de redução da desigualdade, de redução da extrema pobreza e da fome. Qual a música, Vera Magalhães? Bom, Boca